aqui pensando e resolvi ligar a câmera e falar. Quantas vezes a gente já deixou de realizar algum grande sonho que a gente tinha, ou realizar um grande projeto, por medo? E principalmente um medo que eu considero muito cruel, o medo do que os outros vão pensar. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, é um dos grandes males da atualidade, e isso paralisa a gente de verdade. Eu mesma já deixei de fazer muitas coisas na minha vida pelo medo do que os outros iam pensar de mim. E assim, é incrível ver como a gente não tem coragem de desagradar os outros, mas a gente tem assim, a gente tem zero problema em desagradar a gente mesmo. Vocês não concordam comigo? E pensando mais a fundo sobre isso, é, eu tava lendo um livro também esses tempos que nem era de autoajuda nem nada, mas me pôs a pensar. Cara, o que de tão grave pode acontecer se eu desagradar aquela pessoa? Se a minha atitude. E também é engraçado, né? Que algo que a gente faz na nossa vida pessoal, um sonho nosso que não vai ter implicação na vida dos outros, vai desagradar aquelas pessoas. A gente deveria se questionar isso muito mais do que ter medo de, de ser feito de ridículo, de que comentem sobre a nossa vida, nossos planos, ou que esperem que a gente caia para poder rir do nosso fracasso. E nós, como seres humanos, temos muito esse medo, né? Mas eu acho que a gente atacar a origem desse problema e quando a gente começa a questionar a fundo, isso não para em pé. Então eu acho que é importante fazer isso para a gente resgatar a nossa individualidade e ela é inegociável. Então assim, por que que a minha individualidade, eu gostar do que eu gosto, né, ter os meus interesses, eu ter a coragem que eu tenho para, enfim, realizar projetos, ou mesmo a liberdade de poder errar, né? A gente tem que ter também o direito de errar. Por que que isso vai influenciar na vida dos outros? E mais, por que que eu tenho que ter medo da reação de outra pessoa a respeito de coisas da minha vida? E eu acho que quando a gente começa a desmontar esses argumentos e ver que eles não param em pé, a gente retoma a nossa individualidade e retoma a nossa coragem de ser executores na nossa própria vida e viver a vida que a gente merece, a vida que a gente tem vontade. Eu acredito muito que cada um pode sim realizar os seus desejos, os seus sonhos e viver a vida que tem vontade de viver. E que muitas vezes a gente só não se permite isso por medo. E o medo nos rouba muitas coisas. Nos rouba os nossos sonhos, nos rouba. Tem um instituto no direito que eu acho pertinente trazer para essa conversa, que é o da perda de uma chance. Eu acho que de todos os efeitos de deixar de fazer algo por medo do julgamento alheio, um dos piores é o da perda de uma chance. A gente, depois de anos, quando bate o arrependimento por não ter feito algo ou por ter se permitido ficar paralisado pelo medo do julgamento dos outros, eu acho que o que mais nos dói é a da perda de uma chance. A gente não tem como mensurar o que dali teria saído, quais teriam sido os frutos que eu iria colher acaso eu tivesse sido um pouco mais corajoso e tivesse enfrentado esse medo e realizado os meus sonhos a despeito do que os outros poderiam pensar. Então tem gente que planeja a vida tentando agradar as pessoas. Tem até um termo para isso, que é o people pleaser, né? Então, assim, a pessoa só quer agradar, agradar, agradar. E muitas vezes o jeito que a gente genuinamente não agradaria a todo mundo. Então a gente fica a cada situação se moldando de forma a sempre agradar. E nem Jesus Cristo agradou a todos, né? É bom a gente lembrar disso. E não seremos nós que iremos agradar. E aí, por conta disso, a gente deixa de fazer tantas coisas e várias delas poderiam ter nos dado frutos. E eu não tô nem falando só de frutos financeiros, mas de felicidade genuína mesmo. E às vezes até, gente, tem casos assim, até planejamento familiar, sabe? Eu vou ter X filhos pra agradar os meus pais, ou a sociedade, ou agora tem que ter mais um e nem quer ter, ou quer ter muitos filhos e não tem coragem de bater no peito e assumir essa escolha. E aí? E quando a gente estiver bem velhinho no nosso leito de morte, do que a gente vai ter se arrependido? A escolha da carreira muitas vezes é moldada para agradar os outros, para se encaixar na sociedade, ou para agradar os pais, ou por competição com irmãos. Então, assim, as loucuras são infinitas, né? Tô dando alguns exemplos aqui. Então, assim, eu queria fazer esse convite mesmo para vocês se questionarem. Isso é uma coisa que eu tenho me questionado muito. Agora eu tô já tendo uma crise existencial. Já estou com 31 anos.
apesar de não parecer. Eu tô, né, com minha pintura de cabelo em dia, senão vocês iam ver, porque eu tô cheia de cabelos brancos pra me lembrar que o tempo passou. E eu acho que a gente fica mais reflexivo, né? Pensando nas coisas que a gente deixou de fazer, nas escolhas que a gente tomou e como elas afetam a nossa vida e o impacto que vão ter lá na frente. Mas assim, eu acho que quando a gente pergunta pra uma pessoa que já viveu a vida toda sobre os seus arrependimentos, e muitas vezes a resposta é sobre coisas que não fez, não se arrepende das coisas que fez, mas das que deixou de fazer. E muitas delas motivadas por, exatamente, medo do julgamento, seja lá de quem for. As pessoas não têm como mensurar o que podia ter acontecido dali. Então poderiam ter, talvez, uma vida muito mais rica em N aspectos, não só financeiro, mas mais rica de relacionamento, de amor. Enfim, às vezes são decisões transformadoras da vida que a gente deixa de tomar por conta de medo de julgamento. E isso não é nem um pouco justo com a gente. Eu acho que a gente tem que se permitir experimentar e a gente tem que Gente, vai parecer muito boçal, mas eu tô esquecendo. Eu tô lembrando do termo em inglês, não tô lembrando em português, mas a gente tem que. Entitled, a gente tem que se apropriar. A gente tem que se apropriar da nossa individualidade e manifestar ela em N aspectos possíveis. Então, assim, se vocês têm um sonho muito grande pra realizar hoje, vamos lá, eu acho que esse vídeo pode ser um sinal de Deus pra vocês realizarem. Tira do papel. É um exercício que eu acho muito legal de fazer. É assim, colocar num papel. Eu acho que a gente põe no papel tudo e fica pra posteridade. Eu tenho tanta coisa que eu anoto que depois de anos eu vou ver e tá lá ainda e é legal ver como a gente pensava. Anotar num papel, vamos lá. Quais são os sonhos que vocês têm hoje muita vontade de realizar? E por que vocês não realizaram ainda? O que impede? Qual é a raiz do medo? Então, eu tenho medo do que os outros vão pensar. Ok, quem são esses outros? Já vai ser um exercício difícil, viu? Colocar no nome, vamos dar nome aos bois. Quem são os outros que podem te julgar? E por que esse julgamento é tão importante? E vou dizer, eu já passei por isso. Na hora de botar o nomezinho da pessoa no papel, não vem. E quando aparece um nome que outra pensa, meu Deus, essa pessoa aqui é essa pessoa que tá governando a minha vida. É por causa dessa pessoa que eu tô deixando de realizar os meus sonhos, de viver a vida que eu quero viver. É muito surreal. E tu viver não pode ser. Essa pessoa não tem toda essa importância. E geralmente são as pessoas mais aleatórias, tá? E aí coloca o nome da pessoa no papel, vamos ver quem é. Depois, tá bom? O que de tão terrível ela pode pensar de ti? Aí põe lá as coisas mais esdrúxulas que são os teus medos. Que tem que ser, olha, grande o bastante pra te impedir de realizar o teu sonho. Tu tem uma vida pra viver e tu vai botar fora por causa dessa pessoa e porque ela pensa ou pode pensar XYZ de ti. Tudo bem? Aí a gente vai fazendo um exercício pra ver como a gente é pequeno. Porque assim, cara, eu não sou nem merecedor desse sonho se eu vou deixar de realizar por causa dessa pessoa. Pequeno, pequeno, pequeno. Só que eu sou uma pessoa muito pequena pra deixar que a tiazinha lá, a vizinha, muitas vezes, ou sei lá eu, a tia-avó que fica perguntando dos namoradinhos no final de ano, a pessoa mais inconveniente do mundo, ou qualquer pessoa X tem o poder de determinar a tua vida. Tu é muito pequeno se tu deixa isso. Vamos lá. Então, nomear, dizer o que ela pode pensar de tão grave e depois disso pensar assim, eu sobreviveria a isso? Minha vida vai acabar se de fato tudo se concretizar? O meu sonho não der certo e eu virar, meu nome ficar em boca de Matilde, ficarem falando mal da minha vida? Vai dar tudo certo? Ou eu vou ter grandes problemas? E, olha, eu arrisco dizer que 99% das vezes tu vai sobreviver, tá? Então faz esse exercício e vamos lá, tá no final do ano, agora é época de a gente começar a pensar nas metas pro ano que vem, nos sonhos pro ano que vem. Eu acho que esse vídeo chegou pra ti no momento certo. Faz isso e me agradece depois. Me conta aqui embaixo qual é o teu grande sonho, ou grandes sonhos no plural, porque, né, a gente pode ter quantos sonhos quiser. Por que vocês ainda não se propuseram a realizar? De quem que vocês têm medo do julgamento? O que essa pessoa pode falar? Me conta se tu vai sobreviver a isso. Ou também, se tu não quiser abrir essa listinha toda, me conta aqui só qual é o sonho que tu vai realizar no ano que vem, a despeito do medo. Porque a gente tem coragem, que a gente age apesar do medo. E vamos começar a realizar nossos sonhos. Vou documentar isso aqui, se quiser me acompanhar. Se inscreve no meu canal. E vamos fazer uma corrente de boas vibrações para o ano que vem. Vai ser 2020. Vamos fazer que nem a Virgínia. 2026 é nosso.